Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Uma vez mais aqui no canal, @Pastor Elvis Alves, para transmitir-lhes uma palavra rema, onde acreditamos que Deus, na sua infinita graça, reserva algo exclusivo e especial para cada um dos nossos corações. Conclamo a cada um de vocês a abrir vossas Bíblias ou até mesmo a nos ouvir a reflexão que o bom Deus colocou em meu coração para transmitir ao vosso coração. Esta palavra é inserida em Filipenses capítulo de número 3, versículos 7 a 16, nos escreve o apóstolo Paulo da seguinte forma: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não o julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. A palavra de hoje, eu gostaria de tematizá-la alcançando ou estabelecendo alvos bem definidos. O sucesso de qualquer empreendimento na vida de quem quer que seja depende em grande parte dos alvos estabelecidos. A vida cristã não é diferente. A vida cristã também se faz necessário ter alvos. Porque na falta de alvos, podemos fracassar. O meu projeto pode fracassar. O seu projeto pode fracassar. Agora, é preciso que compreendamos nesta questão da introdução para que servem os alvos. Por que temos que estabelecer alvos? Por que um alvo é importante para a nossa vida? Em primeiro lugar, um alvo ele serve para definir o meu propósito. Um alvo ele vai definir o propósito que eu tenho, o propósito para poder chegar naquele objetivo. Além disso, o alvo também ele vai servir para orientar as minhas decisões, porque eu preciso realmente de uma tomada de decisão em muitas ocasiões e de muitas situações para que eu possa chegar no alvo, no objetivo. Então, o alvo ele vai me dar a orientação correta, ou seja, vai trazer a orientação correta para que eu tome uma decisão firme e objetivada. Em terceiro lugar, um alvo ele serve também para me desafiar.
porque lembro-me perfeitamente da história de dois leões que disputavam ser o rei da selva. E a bicharada toda estava entusiasmada na ocasião. O primeiro leão, ele precisava chegar no topo de uma determinada montanha, da mesma sorte que o outro também deveria fazer o mesmo percurso, e aquele que alcançasse o topo da montanha seria o rei da floresta. O primeiro leão, ele foi fazer a sua carreira, a sua caminhada, o seu objetivo, e chegou na metade da montanha. Cansou e cansado voltou. E a águia estava no alto e estava vendo exatamente até onde os leões iriam. Já o segundo leão, ele também, dentro do mesmo percurso, ele vai exatamente no lugar que o primeiro chegou. Só que o segundo leão, ele sabia que aquele desafio era grande, era enorme. Alcançar o topo da montanha era algo quase impossível naquela situação. E aí a bicharada ficou sem saber como definir quem seria o rei. Mas a águia disse, olha, o segundo leão será o rei da floresta. E a bicharada toda ficou perguntando, mas por quê? Porque o segundo leão, quando ele chegou na metade da montanha, eu pude ouvi-lo. E ele olhou para a montanha e disse, montanha, eu não pude chegar até você desta vez. Mas eu vou tentar outras vezes até eu poder chegar no meu alvo, no meu objetivo. Então, ele, por ter, na verdade, colocado este alvo e ter colocado como um grande desafio para a sua vida, ele torna-se o rei da floresta. E é exatamente isto que eu proponho para você neste momento. É que você tenha alvos, estabeleça alvos, e que, apesar de você não conseguir agora, nesse momento, apesar de você não alcançá-los agora, nesse momento, é um desafio. É um desafio que você poderá dar continuidade até chegar no mesmo. E é isto, na verdade, que o apóstolo Paulo propõe à igreja em Filipos. E também propõe a cada um de nós. Prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus. E se analisarmos bem, e é onde eu adentro para o ponto 1 desta palavra, é que o apóstolo Paulo é homem de alvos, é um apóstolo de alvos, é um apóstolo que nos dá, na verdade, uma grande força e nos impulsiona de forma tal a colocar alvos para a nossa vida, estabelecer os mesmos, a fim de que possamos, na verdade, alcançá-los em tempo oportuno. E eu entendo perfeitamente, queridos irmãos, que os alvos na vida do apóstolo Paulo é que deram-lhe condição verdadeiramente de poder chegar no propósito maior, de poder alcançá-los. Vejam bem o que o apóstolo, na verdade, declara. Que no passado todas essas coisas valiam muito para ele. Mas por causa da perda de Cristo, ou seja, o que é que no passado valia a pena para ele? O que é que ele via como importante no passado? A função que ele exercia como um homem de importância para o governo romano, um homem de uma função política importante, um homem que na verdade tinha aprendido aos pés de Gamaliel,
Um homem que tinha, na verdade, um bojo de tantas coisas, mas ele entende que estar com Cristo, viver com Cristo, aprender com Cristo, realizar-se com Cristo, glorificar a Cristo, bendizer a Cristo, era muito mais importante, porque o alvo dele era um alvo celestial, era um alvo onde ele estava prevendo a pátria celestial reservada não só para ele, mas reservada para todos aqueles que porventura creem e se humilham e reconhecem que precisam do grande e maravilhoso Deus. Vejam bem, Paulo queria conhecer a Cristo. No versículo de número 10 do texto que lemos, ele diz: para o conhecer, e o sofrimento e as aflições dele. Ou seja, Paulo queria conhecer mais de Jesus, e eu entendo que alvos para serem alcançados, em especial alvos espirituais, eu preciso conhecer mais de Jesus, eu preciso buscar mais ao Senhor. E o profeta Isaías declara que eu posso buscar ao Senhor enquanto eu posso achá-lo e invocá-lo enquanto ele está perto de cada um de nós. Ele nos ensina através da sua palavra que eu posso me achegar a ele, porque se eu me achego a ele, ele vai me achegar também à minha vida. Então, eu preciso colocar no meu viver, estabelecer um alvo bem definido, conhecer mais de Jesus. Conhecer mais de Jesus implica, queridos e amados irmãos, o estudo da palavra, um estudo sistemático. Conhecer mais de Jesus implica uma vida santa. Conhecer mais de Jesus significa uma vida de oração. Conhecer mais de Jesus significa que você e eu podemos nos achegar a Ele para que em tempo oportuno sejamos canal, instrumento da sua justiça. Portanto, faça como o apóstolo Paulo, a fim de que você chegue no seu alvo. Talvez você possa agora estar se perguntando: como é que eu posso chegar na excelência da vida cristã? Já que Paulo fala de que conhecer mais de Jesus era algo importantíssimo. Então, como você deve fazer, como eu devo fazer, como a igreja deve fazer, como as pessoas poderão fazer para que tenham uma vida de excelência cristã? Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu começo a ver que assimilar os ensinos de Cristo é algo que vai me conduzir para a excelência da vida cristã. Assimilar de forma correta, assimilar dentro do contexto bíblico, cristocêntrico e teológico. Assimilar os ensinos da palavra de Deus de tal forma que eu permita que os mesmos me conduzam, que os mesmos, na verdade, seja a bússola para a minha vida, que os mesmos eles possam me direcionar para o caminho certo, visto que a palavra sempre vai me levar para onde a graça possa me alcançar. Jamais o bom Deus vai me conduzir por um caminho onde a graça dele não me alcance, onde a graça dele não me resgate. Então, assimile os ensinos de Cristo. Assimile de forma correta esses ensinos, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado, bendito na sua vida e através da sua vida. Em segundo lugar, entendo perfeitamente que a excelência da vida cristã, ela passa, na verdade, a ser vivenciada no meu viver quando eu permito que a vontade de Deus, aleluia, é superior à minha vontade. É quando eu entendo e compreendo que a oração modelo, a oração do Pai Nosso, a vontade de Deus seja feita tanto no céu como seja feita na terra. Que não seja a vontade humana, que não sejam os meus desejos obscuros, que não sejam os meus desejos carnais, que não sejam os meus desejos humanos, que não seja a minha vontade pura e simplesmente uma vontade a fim de que eu possa mostrar para as pessoas que eu sei o que eu faço, mas a vontade de Deus, a vontade do Senhor, que declara Paulo que é perfeita, é agradável, aleluia. E quando eu sou renovado no meu entendimento, eu compreendo perfeitamente que esta vontade perfeita e agradável deve perdurar, deve ser vivenciada, deve ser proclamada, deve ser, aleluia, dita para as pessoas, deve ser colocada dentro de parâmetros que realmente conduza tantas quantas vidas possa ser, a fim de que
todos cheguem ao pleno conhecimento desta verdade. A excelência da vida cristã, além de assimilar os ensinamentos de Cristo e viver conforme a vontade de Deus, faz com que eu testemunhe também da fé. Quer ter uma vida de excelência cristã? Testemunhe a sua fé. Não tenha medo de testemunhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é, daquilo que Deus realiza, de como Deus, na verdade, faz coisas tremendas e poderosas. Faça como Davi, salmodiando ao Senhor, que mesmo cometendo erros e falhas, ele não tinha alegria em Deus, porque salvação sem alegria não presta, não serve. É tanto que quando ele comete os seus erros, ele diz: torna a dar-me novamente a alegria da tua salvação, para que eu possa testemunhar dos teus grandes feitos, porque há um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Então, que você possa testemunhar, quebrante-se diante do Senhor, fale, confesse suas práticas, seus erros, chore os seus pecados, se humilhe diante da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele venha te exaltar. Mas entenda que a fé tem que ser testemunhada. A fé, ela precisa ser, na verdade, vista pelas pessoas. Uma fé que produz, uma fé que é gloriosa. A Bíblia fala de tantos tipos de fé. Gosto muito da fé incondicional, que é aquela fé que Sadraque, Mesaque e Abidenego, que eram os seus nomes dados lá na Babilônia, que no entanto seus nomes verdadeiros era Misael, Azarias e Ananias. Esses três jovens que faziam parte ali da corte, estavam ali, aleluia, na corte da Babilônia, foram colocados em uma situação de tomada de decisão, diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor disse: quem é o vosso Deus para vos livrar das minhas mãos? E eles olham para Nabucodonosor e diz: ainda que ele não nos livre, ele continuará sendo nosso Deus. Eles não impuseram nada para Deus realizar coisa alguma. Eles não pediram para ser livres da fornalha de fogo. Eles não pediram para Deus os acudir diante daquela situação. A fé deles era incondicional. Não era uma fé que colocava uma condição para Deus realizar na vida deles. Eles simplesmente criam, eles simplesmente entendiam que o Deus que eles serviam, ainda que não fizesse coisa alguma, continuaria sendo o Deus tremendo, o Deus poderoso, o Deus fiel, o Deus santo, o Deus justo, o Deus poderoso, o Deus que faz, o Deus que realiza, ainda que eles não fossem alcançados diante daquela situação. Isso é testemunho de fé, testemunho de vida, testemunho de forma correta, de forma verdadeira, de forma pura, de forma que o nome do seu Deus seja exaltado e glorificado. Não tenha medo de viver a excelência da vida cristã. Assimile os ensinos de Cristo. Deixe Deus verdadeiramente lhe conduzir conforme a sua vontade e testemunhe do que Ele tem para fazer na sua vida. Ora, queridos e amados irmãos, Paulo, ele queria conhecer mais de Cristo, mas ele também queria identificar-se com Cristo. Glórias ao Senhor. O versículo 9 e 10 do texto que lemos, ele diz: agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu quero tomar parte dos seus sofrimentos, declara Paulo, e quero me tornar semelhante a Ele na sua morte, mas com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Que coisa maravilhosa quando eu quero me identificar com Jesus, quando eu quero me identificar com Cristo, de forma intrínseca, de forma onde eu possa realmente estar com Ele, viver com Ele. As pessoas só querem saber de chave disso, de chave daquilo, de carro, não sei mais de que. Deus não está querendo fazer isso. Deus quer que você e eu, a igreja dele, busque o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça. As demais outras coisas nos serão acrescentadas. É isso que ele deseja. Ele quer que eu me identifique com ele. Ele quer que eu seja identificado com seu sofrimento. Ele quer que eu seja identificado, aleluia, com a sua glorificação.
coração, Ele quer que eu seja identificado, aleluia, com tudo que Ele é, com tudo que Ele faz, com tudo que Ele representa. E nós devemos ter uma identificação cristã sobre a nossa vida. Sou filho de Deus, eu não sou filho de Deus por causa de uma roupa que eu visto, eu não sou filho de Deus por causa de uma gravata que eu uso, eu sou filho de Deus porque eu creio, porque eu criei, porque eu me arrependi, porque eu me humilho, porque eu reconheço Ele como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que pode, como aquele que é, como aquele que é tremendo, como aquele que ajuda, e que ainda que Ele não faça na minha vida ou na vida de quem quer que seja, Ele continua sendo o meu Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Quero finalizar nesta manhã, dia 1º de abril do ano de 2020, diante de tantas confusões políticas, ideológicas, eu quero poder dizer para vocês que a identificação com Cristo começa no coração. Paulo escreve aos Gálatas 2:20 e diz: vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, e a vida que eu vivo agora eu vivo pela fé naquele que me salvou. A identificação começa no meu coração, começa no meu ser, começa na minha vida, começa com os meus atos, começa com a vida que eu, na verdade, vivencio. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero finalizar e dizer para todos vocês que quando eu tenho alvos bem estabelecidos, e utilizando-me daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina através do texto, que além de conhecer mais de Jesus, ele quer se identificar com Jesus, mas ele também me ensina a perseverar em Cristo. Quem tem alvos bem definidos, ele persevera em Cristo. Ele persevera na fé em Cristo. Ele não desiste. Ele crê, ele acredita. E fé é isso. É quando eu não vejo nada, eu espero que aconteça. Eu acredito que aconteça. Quem tem fé, vê o que ninguém vê. Quem persevera na fé em Cristo, vê o que ninguém está vendo. Por quê? Porque há uma fé. Ele tem fé. Ele é perseverante na fé. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 13 e 14 do texto de Filipenses 3, ele diz assim: eu faço uma coisa, esqueço do que ficou para trás e avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é perseverança. Perseverança na fé que abraçou. Perseverança no Deus que abraçou. Perseverança no Deus que não deixa, que não desampara. Perseverança no Deus de promessas. Perseverança num Deus que cuida e vela para cumprir a sua palavra. Perseverança num Deus que, ainda que esteja tudo escuro ou obscuro, ainda que todas as coisas estejam diminutas, ainda que tudo está indo de mal para pior, eu creio, eu tomo posse, eu acredito, eu sou impulsionado a viver o que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? Ela diz que eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar, de não desistir, de não recuar, porque Deus não tem prazer na alma que recua. Ele quer que eu avance. Eu devo esquecer as coisas que estão para trás e avançar para as que estão diante de mim e prosseguir. Bendito seja o nome do Senhor, porque quanto mais perfeito é o cristão, mais imperfeito ele se sente e mais humilde ele se torna. Bendito seja o nome maravilhoso de Cristo Jesus. Eu quero concluir. E eu quero concluir dizendo para vocês que eu não posso perder o meu alvo de vista. Lembram de Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva, um diácono da igreja. Saulo de Tarso consentiu na morte de Estevão, estava lá. Era ainda o Saulo não convertido, que ainda não havia entendido o princípio da fé.
Mas Estevão, sendo apedrejado, conforme narra Atos capítulo 7, nós encontramos Estevão sendo apedrejado depois de ter sido julgado no Sinédrio. E lá no Sinédrio, as pessoas olhavam para Estevão e não conseguiam olhar para ele porque havia um brilho que ofuscava a vida daquele homem. O brilho de Cristo, o brilho da palavra, o brilho da fé, da perseverança, o brilho de homem de Deus. E quando ele está sendo apedrejado, ele contempla o Senhor assentado à destra do Pai. Eu não posso perder Jesus de vista nunca. Eu tenho que dizer como Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não posso deixar o Senhor, eu não posso deixar a fé, eu não posso abandonar o barco. Eu preciso estar no barco, eu preciso crer. Um crente arrependido é como Jonas, que sabe que é o problema da embarcação, sabe que é o causador de toda a problemática dos marinheiros, e sabe que o navio irá a pique por sua causa, pela sua insolência, pela sua fuga. Mas quando ele reconhece, quando ele sabe que ele é o problema, ele disse: me lancem ao mar. Vocês querem ter paz, vocês querem ter tranquilidade, eu sou o problema, me lance ao mar. Mas e você diz: não se preocupe comigo? Ele cuida de mim. E Deus reserva sempre para a nossa vida o grande peixe, para nos conduzir para onde Ele quiser. Eu não sei qual é o grande peixe que Ele vai usar, eu só sei que Ele usa. Ele ainda usa grandes peixes para poder nos conduzir para o centro da sua vontade. Estabeleça alvos. Estabeleça alvos, creia, não perca o Senhor de vista. Creia que Ele tem uma solução, creia que Ele tem uma alternativa, creia que Ele está no controle de todas as coisas. Um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ou seja, o controle de todas as nações está sobre os ombros do Senhor. Quem manda no Brasil não é Jair Messias Bolsonaro, quem manda no Brasil não são os governadores, não são os políticos, quem é o dono da nação é o Senhor, quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor, Ele cuida de tudo. Mas nós precisamos orar pelas nossas autoridades constituídas, para que elas tenham ações eficazes, ações que dignifiquem o nome do Senhor, não ações politiqueiras, não ações humanas, mas ações que cuide, ações que na verdade nos deixe tranquilo, que faça a nação uma nação verdadeiramente dentro da perspectiva bíblica e cristã. Estabeleça alvos. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é maior, Ele é todo-poderoso, Ele está conosco. Seja a igreja. O templo pode estar fechado, mas você é a igreja. Adore a Deus, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, renda-se ao Senhor, clame ao Senhor, repreenda as pestilências das nações. Ele ainda tem o controle de tudo. Estabeleça um alvo e Deus vai ser por nós, para a glória do seu nome. Deus te abençoe. Deus te ajude. Eu ministro agora uma oração ao teu coração, à tua casa, à tua família. Eu direciono esta oração em favor da nação, do país, das nações que estão sofrendo diante desta pandemia, diante desta situação caótica e que muitas vezes levada de forma politiqueira, levada de forma equivocada. Mas eu clamo ao Deus para que Ele possa trazer a vida à mais perfeita normalidade. Mas que acima de tudo, todos nós reflitamos, nos voltemos para Ele que é grandioso em perdoar. Pai, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, realizando este vídeo, mas crendo numa ação soberana da Tua parte, crendo num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus santo, num Deus justo, num Deus que opera, num Deus que age, pela infinita graça, a fim de que o homem se volte, a fim de que o homem se converta, a fim de que o homem reflita sobre as suas más administrações e vivências contrárias. Mas o teu sangue tem poder.
Que tua glória seja manifestada sobre a nação brasileira. Que tu achate, Senhor, esse vírus denominado Covid-19 e achate ele de tal forma que os governos compreendam que tu és Deus, que tu és Senhor, para realizar grandes coisas, poderosas, tremendas, e usa esta nação para ser celeiro de missionários, para que esta nação seja erguida, ela seja erguida de tal forma, onde teu nome seja engrandecido, quando olharem para a tua igreja, saberem que existe uma igreja forte, que teme e que se humilha diante da tua presença. Eu ministro sobre famílias, eu ministro sobre casas. Pai, abre oportunidades em meio a este caos. Dá vitória, supre as necessidades das pessoas. Abençoa, Senhor, todos os trabalhadores de saúde, todos aqueles que estão fazendo esses serviços essenciais, sejam verdadeiramente canais, instrumentos da tua justiça, e que tua igreja esteja clamando, invocando e suplicando o teu santo nome, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu clamo, Pai querido, por ti, por tua glória e por tua graça. Faz um milagre em o nome de Jesus Cristo. Operando tu, Senhor, não há ninguém quem peça. Eu te peço, no santo nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus.